dentro de uma mesma orientação. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Todos encontraram? Eu vou ler em voz audível, os irmãos acompanharão em silêncio nas próprias Bíblias. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, mas não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é esse aqui, a pedra viva, que Pedro está dizendo? É Jesus, não é? E tem religião no mundo dizendo que é Pedro a pedra, né? Mas o Pedro diz que é Jesus. Olha a confusão que o pessoal arruma com Pedro. Versículo 5: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Deus está falando de quem? De Jesus. Pedro está falando de quem? De Jesus. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, ou povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Podem tomar assento em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Trago-lhes uma palavra da parte de Deus nesta manhã a respeito de como Deus enxerga o cristão, não é? O crente em Cristo Jesus, como Deus o vê. Em outras palavras, quem é você para Deus? O que Deus diz a teu respeito? Como Deus te considera? O que Deus considera que você é? O que Deus considera como você é? Em outras palavras, Deus não quer que você se influencie pelos conceitos que você mesmo tem a teu próprio respeito. Mais importante do que os conceitos que você tem a teu respeito
é o conceito que Deus tem a respeito de você. Dá para entender? Sem problema? Quantos estão entendendo, digam amém. Mais importante do que o conceito que as pessoas têm de você, mais importante do que os pensamentos das pessoas e o valor que as pessoas dão a você, o mais importante é o que Deus pensa de você. É como Deus te avalia. É como Deus te reconhece. Para Deus, quem você é? Este é o tema da mensagem nesta manhã. É importante que você não perca de memória o que Deus pensa a teu respeito. Por quê? Porque muitas vezes o que pensam a nosso respeito não é muito agradável. Muitas vezes o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem e o que as pessoas sentem a nosso respeito não é muito agradável. E a palavra de Deus mostra que não é muito importante o que as pessoas pensam a nosso respeito. O mais importante é o que Deus diz que nós somos. O que Deus pensa sobre nós. Outro problema importante de compreender nessa hora é que há muitas pessoas que não acreditam naquilo que a Bíblia diz o que elas são. Não creem em como a Bíblia revela o que elas representam. Não creem. Outras vezes as pessoas têm medo de se verem a si próprias como a Bíblia revela, como Deus vê. Por que tem medo? Porque tem medo de que aquilo seja uma mentira. E isto é fruto do desconhecimento da própria palavra, porque a própria palavra de Deus diz que é absolutamente impossível que Deus minta. É totalmente impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. A Bíblia diz que é santo o Pai, é santo o Filho e é santo o Espírito de Deus. Eles são santos. Isaías, quando teve a visão do trono de Deus, e essa visão está revelada no capítulo 6 do livro de Isaías, ele viu com seus próprios olhos os serafins diante do trono de Deus cantando santo, santo, santo. Então o teu Deus, ele é totalmente santo. É impossível que ele minta. Não é? Deus diz lá em Números, livro de Números, o quarto livro do Pentateuco, o quarto livro da Torá, capítulo 23, versículo 19, Deus diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la, disse Deus também a Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias. Entenda, Deus diz que ele não muda. Jesus Cristo disse assim: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em mim não há sombra de variação alguma. Deus disse no livro de Malaquias: eu não mudo. Eu não mudo. Não há sombra de variação alguma, de mudança na minha pessoa. Então, você pode confiar plenamente naquilo que Deus reconhece a teu respeito. Você pode confiar plenamente nas palavras de Deus a teu respeito. E além de confiar, você precisa de
crer que é a absoluta verdade, apesar de muitas vezes você mesmo não crer nessas palavras. Não vai deixar de ser verdade sobre você aquilo que você não crê na palavra de Deus. A verdade de Deus é absoluta e ela é perene no tempo. Ela atravessa o tempo e continua uma verdade absoluta. Então, se Deus revela para você como você é, creia você ou não, mas essa é a única verdade a teu respeito. E eu vou falar de coisas aqui. O nosso limite de tempo é bem estreito. Eu vou falar de coisas que dizem a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. Coisas que Deus diz sobre nós. Deus se revela na sua maneira de nos ver, de nos enxergar, de nos avaliar. Deus tem um conceito a teu respeito. Em outras palavras, você tem uma reputação diante de Deus. E é preciso que você saiba o quanto você vale para Deus. É preciso, é muito importante que você compreenda qual é o teu valor para Deus, como Deus te vê, como Deus te enxerga. Qual é o conceito que você tem diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por quê? Porque contra esse conceito de Deus, que é a única verdade, militam muitas vezes, lutam muitas vezes o nosso conceito, que muitas vezes é um conceito depreciativo. Não raras vezes nós somos depreciativos no valor que atribuímos a nós mesmos. E isso é um problema sério. Por isso as pessoas precisam trabalhar na sua autoestima. Por isso existem complexos de inferioridade. Por isso existem mazelas psicológicas que atolam o ser humano num lamaçal de pensamentos errados que ele possui a seu próprio respeito. E também milita contra o conceito de Deus, o conceito que as pessoas têm de você, por elas não terem uma compreensão exata a teu respeito, porque elas ainda não alcançaram uma compreensão mais profunda a teu respeito. Não é raro as pessoas fazerem um juízo de valor equivocado a teu respeito e te atribuírem um péssimo valor ou um muito pequeno valor, quando teu Deus te atribui o maior valor, um enorme valor. Esse é o ponto da mensagem nessa manhã. Esse texto ele foi escrito pelo apóstolo Pedro. Pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, neste texto, ele diz: não sou eu a pedra, eu sou uma pedrinha, igual a Paulo, igual a Tiago, igual a todos os cristãos. Cada cristão é uma pedrinha. Quando Jesus disse para Pedro sobre esta pedra, Jesus disse assim: tu és Petrus. Petrus no grego significa pedrinha. Jesus nunca disse que ele era pedra. Por quê? Porque Jesus era a pedra. Pedra de esquina, rejeitada pelos edificadores, era Cristo. Pedra angular de esquina, não é? Então, é preciso entender que
que quando Jesus fala, tu és Petros, pedrinha. Aí depois ele diz, sobre esta Petra, a Petra, que é pedra grande, eu edificarei a minha igreja. A Petra não era Pedro. Pedro era Petros, pedrinha. A Petra era o que saiu da boca de Pedro. E o que saiu da boca de Pedro? Era uma verdade sobre a qual Cristo iria edificar a sua igreja. Qual era a verdade? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, toda a edificação da igreja estaria construída sobre esta pedra grande, esta rocha, que é esta verdade. Mas a Pedro, ele chamou de Petros, pedrinha. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Pedro. O próprio Pedro, para não deixar nenhum crente doido, não é? Nem enganado por nenhum falso profeta, nem enganado por nenhum obreiro fraudulento. O que Pedro faz? Ele vem no versículo de número 7, ou melhor, no 4, e diz, e chegando-vos a ele, a pedra viva. Ele é a pedra viva, Jesus. Reprovada na verdade pelos homens. Então, quem é que foi rejeitado pelos homens? Foi Jesus Cristo, né? Crucifica-o. Queremos Barrabás. O homem é assim, quer bandido, né? Até hoje, não muda. Botou bandido, ele quer bandido. Quem foi rejeitado foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. É sobre ele que Pedro está dizendo aqui. E quem está falando é Pedro. É o próprio Pedro. E sobre nós, o que ele diz? Mas para com Deus, antes de falar de nós, mas para com Deus, essa pedra é eleita e preciosa. Aí mais na frente diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então a casa espiritual, o edifício da igreja, ele é edificado com pedras vivas, pedrinhas. Pedro era uma pedrinha, Paulo era outra, Tiago outra, você outra, eu outra. E assim está sendo edificado o edifício da igreja, do corpo de Cristo, a partir de pedrinhas. Só que o edifício, ele é construído sobre uma pedra fundamental, sobre uma pedra angular de esquina. E Pedro diz que essa pedra é Cristo. Não importa o que a religião A ou a B digam, importa o que a Bíblia diz. Importa o que Pedro está dizendo, para não nos deixar confundidos. Porque o que não falta no planeta Terra, não falta. São falsificadores da palavra de Deus. Então é importante deixar o apóstolo Pedro falar. E aí, para Pedro, a pedra angular sobre a qual o edifício da igreja é construído, não é ele. Ele diz, não sou eu. Esses cabras estão loucos. Não sou eu, é Cristo. É insubstituível. Eu sou uma pedrinha, como vocês, a igreja. Pedra viva, mas pedrinha. Não sou a pedra que dá sustentação ao prédio da igreja. A pedra que dá sustentação sobre a qual o prédio, o edifício foi construído, é Cristo. Não deixa ninguém te enganar. Não seja um inocente útil.
nas mãos de nenhum falsificador da Bíblia. Não importa o que as religiões digam. As religiões dizem todos os caminhos levam para Deus. Aí Deus diz, mas leva para o inferno, não para mim. Não importa. Jesus não veio implantar nenhuma religião na terra. Nem o cristianismo é religião. Isso é conversa de louco. Cristianismo verdadeiro, bíblico, é relacionamento de amor com Cristo. E acabou. E acabou. É paixão por Deus. É amor por Deus. Cristianismo é Deus vivendo dentro do teu corpo. O verdadeiro cristão, qual é a marca dele? Ele é habitação, ele é casa, ele é morada do Espírito de Deus. Esse é o verdadeiro cristianismo, não é religião. Deus diz que nós somos geração eleita. Versículo 9. A Bíblia diz, vós sois. Cuidado com essa conversa de púlpito que muitas vezes pregadores ficam falando, eu não sou, Cristo é que é, eu estou porque eu vou morrer. Isso é bonito, mas é falsa humildade. Por quê? Porque viola a Bíblia. Viola a verdade. E tudo que viola a verdade é mentira. Dá para entender? Jesus não diz aqui que vocês estão geração eleita. Ele diz, vós sois, você é. E quem está falando isso é Deus. Se Deus está falando que você é, acabou. Não substitui o verbo ser pelo verbo estar. Porque isso é hipocrisia, é falsa humildade, é falsa piedade. Você está advogado, você está médico, está engenheiro. O dia que morrer, não é mais advogado, não é médico, não é engenheiro. Agora, geração eleita, você não está. Ainda depois da morte, você cruza a morte sendo. Dá para entender o meu vocabulário? Tudo mais que você diz que é na vida, não é, você está. Porque a morte rompe. Tá bom? Deus não te chamou para ser advogado na terra e no céu. Nem engenheiro na terra e no céu. Nem psicólogo na terra e no céu. A morte rompe. Porém, aquilo que diz a teu respeito com o verbo ser, Deus diz, vós sois. Acabou, não tem estar. Não tem estar, vós sois. Você é. Você é, eu sou exatamente o que Deus diz que eu sou. Ainda que eu me diminua, eu sou o que Deus diz que eu sou. E isso não é arrogância espiritual. Por quê? Porque é Deus falando o que eu sou. Dá para entender? Isto é atendimento e obediência à Bíblia. Então Deus diz, você é geração eleita. O que é que significa Deus dizer para mim que eu sou geração eleita? Geração, pluralidade de pessoas. A palavra geração, ela equivale nesse significado à palavra igreja. Eu sou a igreja eleita. Isso significa que a eleição não é um ato individual. Deus não escolhe o João para dar a ele a herança eterna da vida eterna no céu. E a Maria para descer ao inferno e virar combustível no inferno. Não. Ainda que algumas religiões preguem esse Deus, isto à luz da Bíblia é uma excrescência. Porque o nosso Deus, a graça, nós fomos salvos pela graça de Deus.
A graça de Deus não é discriminatória. Abram lá em Tito. Epístola de Paulo, antes de Hebreus. A epístola de Paulo a Tito. O que diz a palavra de Deus? Aleluia. Diz assim, no capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus, quem é a graça de Deus? É Jesus? Tem certeza? Não é Maria? Não, não é Maria. Ok? A graça de Deus é Cristo. Ele é a graça de Deus. Por quê? Se há manifestado entre nós, trazendo salvação a todos os homens. Quem trouxe salvação a todos os homens? Foi Maria ou foi Jesus? Então ele é a graça. Correto ou não? Sem problema? Deixa a Bíblia interpretar-se a si mesma. E observa, a graça se há manifestado. Parece um erro de concordância verbal, não é? Parece um erro de concordância de gênero, porque a graça é uma palavra feminina. Então, por uma concordância linguística no nosso vernáculo português, ela deveria dizer, Deus deveria dizer, ela se há manifestada. Mas ele botou no masculino. Por quê? Para você entender que não é Maria, é Jesus. Está me entendendo ou não? Compreende? A graça é Cristo. Por ser Cristo, ele disse que ela se há manifestado. De que maneira Cristo se manifestou ao mundo? Trazendo salvação a quantos homens? Se é a todos, a graça não é discriminatória. Ela não discrimina para favorecer João, botar para o céu, e a Pedro para botar para o inferno. Então a eleição é a eleição não individual. Ela é uma eleição coletiva. Quem é que foi eleito por Deus? O corpo. O corpo de Cristo. Enquanto eu sou corpo, sou geração eleita. A hora que eu vazo da igreja, quero lá saber de Deus, dou de mão para Ele, rasgo a minha Bíblia, jogo fora e vou para o mundão, vou para o pecado. Entenda, eu deixei o corpo de Cristo, eu abandonei o corpo e o corpo era eleito. Então eu caí da eleição. Porque a eleição, a predestinação, não são individuais. Porque se fosse, a graça seria discriminatória. Se fosse, aqueles que chegassem no céu iam dizer, poxa, legal, chegamos aqui, somos um bando de sortudos. Dá para entender? E os que foram para o inferno? Azarentos do inferno. Foram vítimas de discriminação. Entenda, Paulo diz para Tito, a graça não é discriminatória. Se não é, não há eleição individual. Põe isso no cérebro. Põe isso na mente, põe isso na alma. Que dificuldade miserável. As pessoas passam décadas na igreja e não conseguem entender que Deus não é discriminador. Ele diz, eu não faço acepção de pessoas. Para mim, todos os meus filhos são iguais. Eu não amo um mais do que outro, isso não existe. O verdadeiro pai não faz acepção de filhos. Então não existe eleição individual. Ah, mas a igreja tal, deixa elas darem conta a Deus. O pastor renomado deixa dar conta a Deus. Não fomos chamados para ser juízes de ninguém. De ninguém.
Ao contrário, Deus diz que com a medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Entenda, não somos juízes. Deus nunca nos constituiu juízes de ninguém. E por isso não podemos julgar. Agora, podemos sim examinar e reter para nós o que a palavra de Deus diz. O certo, o correto. Isso nós podemos fazer. Não tecer juízo. Não importa se vem de Agostinho, se veio de Calvino. Eram seres humanos, como eu e você. E por serem seres humanos, eram imperfeitos, erravam também. Tem gente que se apega em Santo Agostinho e faz do homem um Deus. Para com isso. Deus existe um só. Tem gente que se apega a João Calvino e porque foi João Calvino, o cara entrega a vida dele para João Calvino e vai parar no inferno, porque muita doutrina de João Calvino é diabólica. Você compreende? O importante é o que Deus diz o que você é. Deus diz que você é geração eleita. Deus diz que você é membro de uma igreja chamada Corpo de Cristo, Universal Assembleia dos Santos. Você não pertence a uma bandeira denominacional. Essa bandeira denominacional não tem influência nenhuma sobre a tua salvação. A tabuleta diz lá, Igreja Pentecostal Reviver em Cristo. Isto não tem influência nenhuma na tua salvação. Porque é igreja denominacional. A Assembleia de Deus, influência zero na tua salvação. Presbiteriana, zero na tua salvação. E qualquer outra. No meio dessas igrejas denominacionais, há um povo. Um povo que compõe o corpo de Cristo. São os santos e fiéis. Esse povo que compõe o corpo de Cristo é o povo que será arrebatado. Se o arrebatamento chegar a tempo. Se não chegar, passar pela morte, vai para a vida eterna. Ok? Então, entenda. Deus diz que você é geração eleita. Você é igreja eleita. Você faz parte do corpo de Cristo eleito. Jesus é o cabeça, a cabeça foi eleita. A eleição é coletiva, é para o corpo, não é individual, discriminatória. Finca isso na cabeça. A Bíblia diz assim em Hebreus: agarra-te às doutrinas às quais foste gerado, para que em tempo algum tu te desvie dela. Se você estava pensando até hoje que a eleição de Deus era individual, revoga isto na tua vida, porque isto é uma doutrina diabólica e o diabo é o pai da mentira. E todo aquele que prega a mentira é filho de Satanás. Então abre mão desse equívoco absurdo, porque é doutrina diabólica, é doutrina de demônio, porque deforma o caráter de Deus, coloca Deus como um ser discriminador. A uns ele dá o céu porque ele quis, a outro ele dá o inferno porque também quis. Peça de maluco. Que Deus é esse? Está pensando que inferno é coisa barata? Está pensando que choro, pranto, ranger de dente, dor infinita e eterna é coisa barata? Botam na conta de Deus, botam no colo de Deus o problema. No final só falta acusar Deus por aqueles que foram no inferno. Então cuidado com a doutrina, para que você não vá parar no inferno por causa de uma doutrina feita por um falsificador de Bíblia, um falsificador da palavra. Fique com a palavra. A palavra de Paulo diz: a graça manifestou-se no mundo, se há manifestado,
trazendo salvação a todos os homens. Está pensando que Paulo não enfrentou essas doutrinas do diabo na época dele? Enfrentou. Abre lá em Timóteo. Timóteo. Epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo a seu filho na fé. Ele falando com o filho dele na fé. Aleluia. Capítulo 2, versículo 3º e 4º. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Como é que se chama Deus, nosso Salvador? Jesus Cristo. Então ele está falando de Jesus. Ele está dizendo que para Jesus Cristo, isto que ele vai dizer como recomendação para seu filho na fé, Timóteo, isto é bom e é agradável. Vamos ver o que é. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Cadê a graça discriminatória? Então, não segue doutrina de falsificadores da verdade. Só porque eles têm voz bonita, muito título, diploma na parede, pertence a uma igreja bonita, pare de se guiar pelo visual das pessoas. Porque ele tem um sapato de cromo alemão, uma Bíblia debaixo do braço comentada. Tudo que os olhos veem, Deus olha para o coração. Fica com a palavra de Deus. Mais uma vez, Paulo. Se Paulo está repetindo isso, e para Tito, e para Timóteo, e para A e para B, é porque tinha essa doutrina já na época. Havia já essa doutrina na época. Ele estava advertindo. A graça não é discriminatória. Você é aquilo que Deus diz que você é. E Deus está dizendo, você é geração eleita. Você é igreja eleita. Você é corpo de Cristo eleito. Não saia dele para não cair dessa eleição. Porque a eleição não é individual. A única eleição individual na Bíblia é a da cabeça, que é Cristo. Ok? A outra eleição é do corpo. Aleluia. Continuando a palavra de Deus, Deus diz, vós sois geração eleita. Depois ele diz, vós sois sacerdócio real. Mais uma vez, não se guia pelas religiões. Não se guia. Ok? Há religiões que dividem a igreja em duas partes. Os leigos por um lado, desculpe os irmãos, estou apontando para cá, e os oficiais por outro lado. Entregam a Bíblia só para análise dos oficiais. E os leigos permanecem leigos, laicos. Isso não é de Deus. Não existe dentro da igreja de Deus, na denominacional existe, mas a de Deus, na igreja de Deus, não existe leigo. Não existe ninguém laico. Todos são sacerdotes. Por isso, Pedro vem e diz, você é sacerdote real. Você tem um sacerdócio. Não importa o que a religião A ou B diga e te rebaixe a condição de leigo. Você não é o que a religião diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus está dizendo, você é sacerdote. Lá numa tal religião, você é leigo e você precisa do sacerdote que é oficial para ele te fazer ter comunhão com Deus. Não. A
A obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus bradou da cruz, tetelestai em grego quer dizer está consumado. A Bíblia diz que o véu rasgou-se de cima a baixo. A barreira que separava Deus da humanidade foi rompida. E todos os cristãos tornaram-se sacerdotes do Deus Altíssimo, do Deus que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é sacerdote do Rei dos Reis. Por isso Pedro vem e diz: você é sacerdote real. Se você é sacerdote, tu não precisa de sacerdote. Tu precisa do sumo sacerdote, mas não de sacerdote, porque tu és sacerdote. O sumo sacerdote, a Bíblia diz que é Cristo. Ele é sumo sacerdote porque ele hoje está assentado à destra do Pai, intercedendo por você. Aí sim, esse sumo sacerdote você precisa. Você não pode ir ao Pai fora do nome de Jesus. Não pode. Não pode. Do sumo sacerdote tu precisa. Agora, de sacerdote na terra, tu não precisa. As religiões botam as pessoas como leigas, para emburrecer cada vez mais. Não ter acesso à Bíblia é exercício de domínio. É comunismo espiritual. Bota o povo burro e domina, escraviza. Bota o povo ignorante. Porque quanto mais ignorante ficar de Bíblia, mais escravizado será. Entenda o que Deus está dizendo. Entenda a palavra de Deus. Você não é o que as religiões dizem que vocês são. Vocês são o que Deus diz que vocês são. Entende? Isso não é só para ser crido. Isto é para ser dito. Por quê? Abre a tua Bíblia em Provérbios 18, 21. Lá em Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua, da boca. Então, isso que Deus diz que você é, precisa estar no poder da tua língua. Por quê? Porque isto gera vida. Isto cura a alma. Isto destrói complexo de inferioridade. Isto vai de encontro muitas vezes até os sentimentos negativos que você tem de si próprio, dos complexos que você tem de si mesmo. Você acaba sendo restaurado pelo poder de Deus, pelo simples fato de você confessar com a boca: eu não sou como eu penso que sou, eu sou como Deus diz que eu sou. E Deus diz que eu sou geração eleita, então eu sou geração eleita, porque eu pertenço ao corpo de Cristo que é eleito. Eu não sou o que as religiões dizem que eu sou, os falsificadores da palavra dizem que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E Deus está dizendo que eu sou o quê? Sacerdote real. Eu tenho um sacerdócio na terra. Na igreja verdadeira de Deus não tem corpo laico, só na falsa ou nas falsas. Escravizar na ignorância. Na igreja de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus é espírito de liberdade. Você tem liberdade para estudar a Bíblia. Você tem liberdade para a Bíblia te convencer, porque ela é a palavra de Deus. Ela é semente, espírito e vida. Quando você recebe a palavra de Deus, Deus planta em você uma semente. E essa semente, ela é espírito e vida. Ela tem vida nela própria. Ela vivifica você. Ela mata dentro de você todos os sentimentos negativos que você pode ter a teu respeito. Aleluia. Não abre mão dessa bênção. Você brada em alto e bom som:
Eu sou sacerdote, sim. Eu tenho sacerdócio real. Eu adoro o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu pertenço a um rei. Aleluia. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Eu prefiro a outra tradução da Almeida Revista e Atualizada, que diz que nós somos, todos nós, sem exceção, todo crente. Veja, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você entende? Você tem um dono. Eu sou dono do meu nariz. É não, burro. Não, burro. Orelhudo. Tu não é dono de nada. Nem do teu corpo tu é dono. Entenda. Ninguém é dono do seu nariz. Os seres humanos têm dono. Se não crê em Deus, o dono é o diabo. Vai descobrir na hora da morte. Vai levantar, olhar para o corpo morto, coçar a careca e dizer: e aí? 2 demônios vestidos de preto vieram apanhá-lo para levar para o inferno. Aí ele vai descobrir que tinha um dono, que o nariz dele tinha dono. Sou dono da minha boca. Eu falo: não, tua boca tem um dono, seu burro. Seu nariz tem um dono. Você tem um dono. Se tu não morrer em Cristo Jesus, para 2 anjos de branco virem te apanhar para levar para a glória, entenda, você tem um outro dono. Porque Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Ou seja, ele pegou todo o pessoal que está no muro descansando e deu para Satanás e diz: pronto, é teu filho, leva. De onde vem a palavra igreja? Vem de eclésia do grego, que significa o quê? Tirados para fora. Fora de onde? De onde? Do império das trevas. Nós éramos escravos de Satanás. Nosso alimento predileto era o pecado. Éramos como porcos, natureza suína. Eu era o principal deles. Porco, natureza suína, me enrolando no chiqueiro, servo do diabo, escravo do pecado, filho do diabo. Era isso que eu era. E de repente alguém pregou o evangelho para mim. Ó, meu pai na fé aí, pastor Lican, não é? E eu fui tirado, a Bíblia diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que nós fomos tirados para fora de onde? Do império das trevas. E transportados para o reino do Filho do seu amor. Quem é esse? Que é filho do amor do Rei? É Cristo. Cristo é o herdeiro e nós co-herdeiros com Ele. nós fomos transportados para o reino de luz. Vivíamos escravos do diabo. Por isso que aqueles que estão na terra, se não são de Jesus, só tem uma paternidade: é diabo. Não gostei dessa pregação, mas não é para gostar. Isso aqui não é agência de automóveis. Tu não chega aqui e vai comprar o carro que tu gosta. Não é? Por isso que eu disse para você: eu fui o pior dos pecadores. Sabe Deus o diabo que eu já pintei nesse mundo. Se o Espírito de Deus, através da Bíblia, transformou esse que vos fala, é fácil de transformar. Basta você abrir o coração. Jesus está à porta do teu coração batendo. A tua única chance de ir para o inferno é bater a porta na cara dele.
Não é Deus quem vai te condenar. É você que vai bater a porta na cara dele. A maçaneta está do lado de dentro, não está do lado de fora. Jesus está à porta batendo. Jesus diz: eis que estou à porta. Essa porta é o teu coração. E bato. Aquele que abrir, então quem abre é você. Se você não abrir, tu nunca vai chegar na presença de Deus. Tu me mandou para o inferno. Eu falo: eu te mandei. Meu filho bateu a porta do teu coração. Quantas vezes tu jogou a porta na cara dele, rapaz? Bota cérebro aí nessa alma. Eu não condeno ninguém. A Bíblia diz em João capítulo 3 que aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que toma posse do seu sacrifício da cruz, crendo, com fé, que ele sempre foi Deus, se fez carne. Ele é o Emanuel, é o Deus encarnado, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz para nós não morrermos. Ele ocupou o nosso lugar. Ninguém assassinou Jesus. Ele entregou-se a si próprio. Todo o poder do universo estava na mão dele. Ele entregou-se a si mesmo, à morte de cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Entenda. É preciso que você entenda. A palavra de Deus diz em João capítulo 3: aquele que crer, confessar que Jesus é o Senhor com a boca e crer com o coração, se arrependendo dos seus pecados, Deus lhe dá de presente, gift, presente, a salvação eterna, gratuitamente. Dá pela graça, favor imerecido. Mesmo sem merecer, Deus dá. Por causa da fé naquele sacrifício da cruz. Por causa da fé da pessoa que toma posse daquele sacrifício, toma consciência dos seus pecados, se arrepende e muda de vida. Se era mentiroso, para de mentir. Se era adúltero, para de adulterar. Se falava palavrão, para de falar. É mudança de vida. É metanoia. É mudança de valores. É mudança de comportamento. É por isso que Deus fala uma coisa a teu respeito. E a outra bênção, ele diz assim: você é nova criatura. O diabo vai tentar te acusar. Tu não merece isso. Você tem que te responder: mas não é por merecimento. Prega a Bíblia para ele. Satanás, está escrito que não é por merecimento. Foi a graça de Deus. Invejoso do inferno. Tu é invejoso, capeta. Deus me deu, mas não te deu. Deus me deu, mas não te deu. E Deus me deu porque eu criei mediante a minha fé no sangue de Jesus Cristo. Ele me entregou o presente da salvação. Agora não pode continuar no pecado, falando palavrão, adulterando, sendo desonesto, picareta. Não. Não, porque lá na Bíblia, em Tiago, está escrito, sabe o quê? A fé sem obra é morta. É morta. Então, para não assassinar a fé que te salvou, para não matá-la de morte, é bom mudar de vida. É bom mudar de vida, para não ficar decepcionado. Então nós somos povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Olha aqui, ó, vê o versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. De Deus. Dá para entender? Você é povo de Deus. Deus é teu Pai. Deus é teu Criador. Deus é teu remidor, teu Salvador.
Você pertence a Ele. Ele te comprou, diz a Bíblia. Mas como assim, pastor? Deus me comprou? Comprou. E não pagou em real. Não pagou em dólares. Não pagou em euro. Ele pagou com o sangue dele. No leilão de escravos do mundo espiritual, estava lá eu e você amarrados no pecado. Jesus foi lá e disse: me dá. Eu paguei com meu sangue. Basta ter fé e receber, aleluia, essa vitória. Basta ter fé e receber essa bênção, em nome de Jesus Cristo. Deus nos comprou. A Bíblia diz que Jesus nos comprou por um alto preço. Alto. Ou seja, mais um segredo aqui: graça barata vem do diabo. Sabe aquela graça que não custa nada? Essa vem do diabo, não vem de Deus. A graça de Deus é caríssima. É tão cara que só Jesus pode pagar. Cuidado com o evangelho da graça barata. Ah, fica no pecado, Deus só quer o coração. Graça vagabunda, barata. Cuidado com a graça barata. Muito cuidado. Está dentro de muita igreja, na boca de muito pastor, sem noção. A graça é cara. Sempre foi muito cara. Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer que pudesse pagar o preço pela sua salvação. Deus nunca viu alguém que pudesse pagar. Só houve um que se ofereceu para pagar, porque o preço era de sangue. Eu vou pregar aqui quarta-feira, peço que vocês não faltem na pregação. Eu vou pregar sobre o sangue de Jesus Cristo. Eu vou falar sobre o sangue desde Abel até Cristo Jesus. Em nome de Jesus, não perde essa mensagem. Não perde, não perde, não perde. Porque tudo que nós temos de Deus, todo relacionamento, todas as bênçãos, tudo depende de nós aplicarmos o sangue de Jesus. O sangue dele tem que ser aplicado. Você quer ver? Ninguém pode orar a Deus sem antes clamar pelo sangue de Jesus para a purificação dos seus pecados. Se orar, está gastando conversa à toa. Deus não ouve e não vai responder oração. Só estou te dando um exemplo. Qualquer oração, ainda que seja da igreja, ainda que seja o camarada apóstolo, bispo, o que ele se atribuir de título, não importa. Se ele se aproximar de Deus, para falar com Deus, para orar a Deus, e primeiro não se purificar dos pecados, Deus não responde. E se fosse no Velho Testamento, Deus o matava. A Bíblia diz que no Velho Testamento só um homem na humanidade, entrava na habitação de Deus para falar com Deus. Mesmo assim, um homem uma vez por ano, no dia da expiação, e ele tinha que entrar com sangue de um animal inocente, o cordeiro. E aquele cordeiro seria um cordeiro profético, anunciando a chegada do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Se ele não entrasse com sangue, se ele não aspergisse o sangue sobre o propiciatório, Deus o matava. Sabe o que Deus falou? Deus falou assim, é melhor para todos que entrarem aqui,
amarrar uma corda na cintura e deixar a ponta da corda lá fora. Porque se eu matar e vier alguém para socorrer, morre também. Você está tendo um pouco de noção da importância do sangue de Jesus. Os crentes estão mal acostumados, se aproximando de Deus, a falar. Não pede perdão por nada. Não clama o sangue de Jesus em momento nenhum. Perderam noção com quem estão lidando. Entenda em nome de Jesus Cristo. O que nos dá legalidade para entrar com a nossa voz lá no salão oval celestial e Deus ouvir, responder e abençoar é o sangue de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João disse: filhinhos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue. Para encerrar, nós somos também nação santa. Uau! Para de dizer que você é pecador. Você não é pecador. Você é nação santa. Por que você é nação santa? Porque diz Deus que você é. Você não pode criar a teu respeito um conceito num nível rebaixado. Você vai ter problema de autoestima. Você vai ter problema de relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Em Hebreus Deus falou: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá minha face. Ninguém pode ver a face de Deus. Ninguém pode estar na presença de Deus se não estiver santificado. E como é que eu me santifico? Do sangue do Cordeiro. Mediante a minha fé nesse sangue. Basta dizer: Senhor, eu te peço perdão pelo meu pecado, e chama pecado de pecado, não chama de erro. Ah, Senhor, eu tive uma falha ontem. Não é falha, é pecado. Ah, ontem eu errei contigo. Não errou, pecou. Não muda a terminologia. Porque nós vivemos numa sociedade moderna onde adultério deixou de ser adultério. Agora é convívio amoroso. Picaretagem virou falha. Entenda. Não ameniza as palavras para falar com Deus. Chama o pecado de pecado e diz para Deus: Deus, usa o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue carmesim da cruz, passa nas minhas vestiduras, lava, porque as minhas vestes estão respingadas de lama do pecado. Purifica minhas vestiduras. É por isso que você vai encontrar Deus dizendo lá no final da Bíblia: aquele que está sujo, suje-se mais ainda se quiser. Mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. A única coisa que purifica pecado no universo é o sangue de Cristo. Não há nada. Nada. As boas obras não purificam pecado. Assistência social não purifica pecado. As esmolas não purificam pecado. Agradam a Deus? Sim, mas não purificam pecado. Entenda, Deus falou: a minha glória a outrem não darei. A glória do Filho dele ele não dá a ninguém. Só o sangue de Jesus purifica. Se você está aqui purificado dos pecados no sangue de Jesus, na fé no sangue de Jesus, você não é pecador. Para com essa conversa de que você é pecador. Ah, eu sou pecador como outro qualquer. Só Jesus é santo. Isso é evangelho segundo Satanás. Deus te chama de nação santa, povo santo. Se tu não fosse santo, tu não entra na presença de Deus.
Há poder da vida e da morte na boca. Cuidado com o que você fala a teu respeito. Quer falar coisas boas que te abençoem? Fala assim: eu sou sacerdócio real. Eu sou geração eleita. Eu sou povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Eu sou nação santa. Tu está vivificando a ti próprio. Porque a Bíblia declara que da tua boca pode nascer a vida e a morte. Profetiza na tua vida. Repete. Quantas vezes precisar repetir? Repita o que Deus diz que você é. Você não é o que o diabo acha. Você não é o que o diabo pensa. Tu não é o que o outro pastor disse, ou que o teu marido disse, ou que a tua esposa disse, ou teu filho de rebelde disse. Não. Você é o que Deus diz que você é. Entenda. Aprenda a abençoar tua própria vida. Se o teu filho disser em casa: mãe, eu não dou para nada, você fala: opa, para com isso. Para com isso, vem para cá. Tu é nação santa, eu profetizo na tua vida. Tu é geração eleita. Tu é sacerdócio real. Tu é propriedade exclusiva de Deus. E tu está abençoando o teu filho. A graça de Deus vai se manifestar na vida do teu filho. Não incentiva teu filho a se auto-amaldiçoar. Não seja um crente sem noção que empresta a boca para o diabo, se amaldiçoando a si próprio. Não faça isso. Você é o que Deus diz que você é. Tu é luz do mundo. Tu é nova criatura. Eu não tenho tempo para pregar. Tu és sal da terra. Entenda. Tu é mais do que mais do que vencedor. Entenda. Tu é filho de Deus. Jesus é o herdeiro do Pai. E tu é co-herdeiro de Cristo. Meu Deus, repete essas coisas. Abençoa a tua vida, abençoa o teu marido, abençoa a tua esposa, abençoa os teus filhos, abençoa o teu lar com essas palavras. Ouve essa mensagem 200 vezes, mas abençoa, porque na tua língua está o poder da vida e da morte. Em nome de Jesus, fica de pé para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se eu estou pregando aqui para alguém que quer aceitar Jesus nessa manhã. Eu estou dirigindo ali a classe, obrigado, amada, classe de discipulado, preparando para o batismo. Eu pediria ao pastor João, se ele tiver tempo. Eu vou viajar, João. Temos mais algumas aulas. O tempo que eu ficar fora, se você puder me ajudar, tá bom? 9 horas da manhã, então. Aqueles que estão aqui, pastor João já se ofereceu para ajudar. Eu devo ficar fora só 10 dias. Eu tenho que voltar também para fazer o casamento da Kátia. Cadê a Kátia? Está nos preparativos do casamento, né? Aleluia. Então o pastor João estará na minha ausência ministrando para os novos convertidos. Então, se você quer ser batizado nas águas, se você quer nessa manhã receber Jesus Cristo como Deus da tua vida, como aquele que é capaz de transformar totalmente o teu viver, se você quer que essas bênçãos que Deus profetizou aqui alcance você, só tem um caminho. Um caminho. A Bíblia diz que é necessário que você confesse com a boca para a salvação e creia com o coração para a justiça. Então eu vou fazer uma pergunta, e se alguém tiver esse desejo aceso na alma e no coração, não é? Eu convido a participar da classe de estudo bíblico
para se preparar para o batismo. O batismo deve ser daqui uns 15, 20 dias, tá bom? Então eu te convidaria a você aceitar Jesus Cristo nessa manhã. Então você tenha total liberdade. Total liberdade. Eu sou um liberal nato. Eu sou a favor de toda a liberdade para o ser humano. Deus é um liberal nato. Deus não condena ninguém. As pessoas é que batem a porta na cara de Jesus e viram as costas. Entenda, Deus é liberal, eu sou liberal. O Evangelho é muito liberal. Nós é que escolhemos. Nós é que definimos onde nós vamos passar a eternidade. A ponto de Deus dizer na Bíblia: como escaparão vocês se vocês rejeitarem uma tão grande salvação? Como vocês escaparão? Como? Então não é Deus quem condena, é o homem que rejeita a salvação. Porque a salvação é pela graça de Deus. Eu tomo posse pela fé, não é? Graça é dom de Deus, é presente. Basta aceitar. Jesus é quem morreu, você aceita. Ele é quem derramou o sangue, você aceita. Ele é quem foi injuriado, escarnecido, trocado por Barrabás, você aceita. Deus só quer a tua aceitação. Deus só quer a tua fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Tu pode ser o cara mais rico do mundo, não há nada que tu possa fazer em termos de obras para comprar a tua salvação. Jesus já comprou e Ele quer te entregar, mas Ele exige uma maneira de você aceitar. Você tem que aceitar mediante a fé, crendo na obra vicária dele da cruz do Calvário. Essa obra vicária aplicada em você, esse sangue do Gólgota aplicado em você, é que te poupa da morte eterna. Mas Deus dá o direito a você rejeitar. Você pode rejeitar. Deus não é escravagista. Deus reconhece que Ele nos deu livre-arbítrio. E nós podemos usar o livre-arbítrio até para rejeitá-lo. Você vai rejeitar ou vai aceitá-lo? Essa é a escolha que Deus põe diante de você. Você pode rejeitar e você vai estar escolhendo a maldição. Você pode aceitar e vai estar escolhendo a bênção. Deus põe diante de você a bênção e a maldição. E Deus pergunta qual você vai escolher. Deus te faz uma advertência, dizendo assim: hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Porque se você transformar o coração agora em pedra, você vai embora tendo rejeitado o Senhor. Existe alguém que quer aceitar ao invés de rejeitar? Levanta o braço. Pastor, eu quero. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Há 35 anos atrás, mais ou menos, eu fiz esse gesto. Assembleia de Deus de Realengo, em frente à estação de Realengo. Igreja pobre de Maré Desci. Eu armado, promotor criminal do Tribunal do Júri da capital, cheio de soberba, entrei ali quebrado igual arroz de terceira, moído. Era a sepultura ou Jesus? Era tempo de guerra. Veja como Deus te ama. Ele está te chamando em tempo de paz. Pode ser que um dia Ele te chame novamente, mas aí a opção vai ser entre a sepultura ou Jesus. Há muitos que Deus chama no CTI do hospital. E a pessoa de noite responde para Deus: não, eu continuo não querendo. No dia seguinte ela é enterrada. Eu estava nesse momento, entre a sepultura ou Jesus. E eu consegui levantar a mão. Fui à frente.
É a minha segunda data de nascimento. Eu nasci de novo ali. Então Deus está te dando essa oportunidade de você nascer de novo hoje. Você vai ter uma outra data de nascimento, nascimento espiritual hoje. Mas tem que confessar. Jesus disse: aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, daquele dia do juízo, eu o negarei diante de meu Pai e dos anjos. Então a decisão está em nós, não está nele. A escolha é nossa, não dele. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Já está tudo feito, pronto, acabado, completo, aceito. Aplacou a ira do Pai, justificou o homem com seu sangue, mas não tem mais nada para fazer. Agora nós temos o que fazer. Fazer o quê? Aceitar. É difícil aceitar? Para muitos é. É bem difícil. Por causa do orgulho. Foi o orgulho quem transformou o mais belo anjo de Deus, chamado Lúcifer, em diabo, Satanás. A Bíblia diz que foi só o orgulho. Há alguém que aceitar pela última vez? Não, não há ninguém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eis aí tua igreja lavada e remida pelo poder do teu sangue, Pai. Geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva tua, meu Pai. Tu és o dono desse povo. Em nome de Jesus, nação santa, são novas criaturas, sal da terra, luz do mundo. Quantas coisas maravilhosas, Pai, tu diz a respeito da tua igreja, dos cristãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a vida de cada um em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te suplico, trabalha na vida de cada um. Seja membro desta igreja ou não, seja um visitante que está nos visitando, Pai, não importa, trabalha. Eu entrego essas vidas em tuas mãos, Pai. Peleja por eles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda obra do diabo na vida deles. Em nome de Jesus, eu ordeno a todo poder das trevas que saia da vida deles em nome de Jesus. Eu ordeno que cesse agora toda luta diabólica contra eles em nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade e ordeno em nome de Jesus: saia dessa vida, saia dessa família, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito maligno de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, de voodoo. Eu repreendo em nome de Jesus. Seja quebrada agora toda corrente do inferno. Seja quebrada agora toda corrente de bronze. Todo ferrolho de bronze seja quebrado nessa hora em nome de Jesus. No meio de cada família, Pai, coloca o teu holofote, Pai. Espalhe a tua luz em cada lar, Pai, de cada ser humano que está aqui nessa igreja nesse momento. Coloca a tua luz, Pai. A luz do mundo coloca, Senhor. Resplandece. Resplandece a tua luz, Senhor. Em nome de Jesus, dissipa com as trevas, Pai. Se houver qualquer treva em qualquer lar, em qualquer casamento, eu dissipo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu cancelo agora toda maldição em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus nessa manhã, para louvor da glória de Deus. Glorifica o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Pode estar sentado.